Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador. O programa Medicina Humanizada dessa semana vai falar sobre depressão geriátrica, depressão no idoso. É muito comum nós acharmos que o idoso é a melhor idade da vida, a fase que o idoso está mais alegre, mais feliz, está aposentado, tem tempo para fazer as coisas. Acontece que essa fase nem sempre é tão alegre, é tão feliz quanto a gente imagina, né? Na fase do idoso, muitas vezes ele já perdeu os entes queridos, já não tem mais os pais, não tem alguns amigos. E esse assunto é muito importante e para isso nós convidamos hoje o Dr. Luan Pogian, que é psiquiatra geriátrico. Dr. Luan, fala pra gente um pouquinho qual a importância da gente abordar esse tema da depressão no idoso. Então, Pedro, eu acho que é importante a gente falar porque é importante abordar a depressão em si, né? A depressão geriátrica mais ainda, né? Eu acho que, primeiramente, é importante esclarecer que a depressão é uma doença, né? Porque a gente está em 2022 e ainda existem várias pessoas que acham que é frescura, né? Que isso não existe. Então é uma doença complexa, né? É uma doença multifatorial e afeta demais a qualidade de vida do idoso. Não só a qualidade de vida do idoso, né? Mas a qualidade de vida de quem está junto com o idoso. Hoje já é considerada a primeira causa de incapacidade no mundo, né? É a primeira causa de suicídio no mundo e nós já temos mais de 300 milhões de pessoas com depressão, né? Quando a gente leva isso para o idoso, né? A gente já pega às vezes um idoso que já tem várias comorbidades clínicas e aí a depressão vem para agravar, né? Muitas vezes impede o idoso de se cuidar, de fazer coisas importantes. Então assim, essa saúde do idoso que às vezes já está ameaçada, né? Porque é tão frágil, né? A saúde do idoso, a depressão acaba por piorar isso, né? A nossa população está passando por uma transição, né? É uma população que está envelhecendo. Para você ter ideia, em 1950 nós tínhamos 2,6 milhões de idosos no Brasil. Agora, né, recentemente, nós já temos mais de 30 milhões e em 2100 a estimativa é que seja em torno de 72 milhões, mais de 70, né? Então, assim, é uma população, quando for 70 milhões vai corresponder mais ou menos a 40% da população brasileira. Eu fiz uma estimativa nos meus prontuários, né, até olhei isso hoje de manhã, eu tenho 29 centenários, né? Eu acho que isso é uma marca assim, importante porque há pouco tempo a gente não via centenários, né? Assim, era difícil. E aí, quando a gente pega assim, a depressão no idoso em si, 5% dos idosos vivendo na comunidade já tem, né, depressão aproximadamente. Se é um idoso que é institucionalizado, que mora em algum lar ou alguma instituição de longa permanência, isso pode chegar a 30%. E idosos após internação em UTI chega a 37%. Então, acho que é um tema que precisa ser conhecido, debatido, para que as pessoas busquem tratamento, né? Com certeza. E aí a gente pensa, inclusive, que por ser uma população tão grande, que está caminhando para isso, a gente precisa ter um olhar especial. Quando a gente fala de uma doença que é tão comum hoje em dia, principalmente depois da Covid e tudo mais, a gente tem a sensação de que a gente ainda conhece pouco da depressão. E para a gente esclarecer melhor para o nosso público o que é depressão e principalmente a depressão no idoso, que tem essa fama de ser a melhor idade, mas a gente tem que também tirar os estigmas dessa frase e realmente entender o que é depressão, Dr. Luan, e o que é depressão no idoso, população geriátrica. Diferença, né? Tem diferença? Tem. Pode ser a melhor idade, sem depressão, cuidando das doenças crônicas, né? Realmente é uma idade que o idoso pode aproveitar muito, mas tem que ter o autocuidado, né? Então existem critérios para depressão, porém os critérios amplamente divulgados, que são os critérios que são usados até nos estudos, muitas vezes eles não são os melhores critérios
para detectar a depressão no idoso, que a depressão no idoso tem algumas peculiaridades, né? Então, assim, os critérios de depressão em geral, né, se a gente for avaliar, tem que ter uma alteração no humor, né, por pelo menos 2 semanas, tem que ser uma alteração que causa sofrimento significativo ao paciente, né? E aí, assim, são uma lista de critérios, né, e você tem que preencher alguns desses critérios. Então, humor deprimido, como eu já disse, né, a tristeza, né, assim, que faz parte do humor deprimido, perda de interesse ou prazer nas atividades, você ter ganho de peso ou perda de peso, que é até o mais comum no idoso, né, perder peso, você ter insônia ou hipersonia, que é dormir demais. Às vezes é um idoso que agita, né? A gente está falando de depressão não apenas no idoso, né? Então é aquele paciente que agita ou que ele fica mais retraído, né? A gente chama de retardo psicomotor, que fica mais lentificado. Ou então você tem fadiga, né? Um cansaço excessivo, perda de energia, pode ter pensamentos de culpa, né? Mesmo sem ter culpa de nada, pensamentos de inutilidade, pensamentos recorrentes de morte, né, em casos às vezes até um pouco mais graves. Para pensar, né, você tem uma redução da capacidade cognitiva às vezes para pensar ou se concentrar. E aí no idoso, muitas vezes você não tem exatamente esses critérios, né? Existem 2 pontos chaves que a gente sempre tem que lembrar no idoso, que quando ele chega com essas queixas, que são as queixas cognitivas, né? Atenção, memória, concentração, você tem que ficar sempre atento, porque pode ser um quadro depressivo. E as queixas somáticas, as queixas dolorosas, às vezes é aquele idoso que ele chega para você se queixando de uma dor, de um cansaço, às vezes um peso nos membros, né, uma sensação estranha, às vezes chega falando assim, acho que eu tenho fibromialgia, né, você vai avaliar, é um idoso que está deprimido, né, porque nem sempre o idoso deprimido manifesta tristeza, né? Aliás, o mais comum às vezes é você ter apatia, né? Aquele idoso que fala assim, eu tô assim, mas eu acho que é assim mesmo, né? Porque a gente fica velho, né? A gente não tem mais aquela alegria, né? Aquele brilho. Acho que é normal. Muitos idosos acham que é normal. E aí às vezes fica receoso até de procurar ajuda, né? E não é normal, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente idosa deprimida, né? E aí ela vem com a seguinte história, né? Eu sempre gostei de fazer as coisas, né? Porque eu trabalhava, gostava de conversar com as minhas amigas, ia à igreja, mas acho que eu trabalhei muito, né? Agora eu preciso de descansar, então é tão bom ficar dentro de casa, não fazer nada, né? Mas ao mesmo tempo, você vê que ela perdeu a iniciativa, tá com queixa cognitiva, né? Tá mais irritada, tá com dificuldade com sono, aí você vai avaliar o conjunto, né? Você percebe que é um idoso que está deprimido, né? E muitas vezes imagino que seja até mais difícil de fazer esse diagnóstico, né? Porque não tem o mais clássico, aparentemente, que seria a tristeza, que os familiares reconhecem logo de cara. Então, muitas vezes, esses pacientes acabam demorando para chegar no consultório, ou então vão em outros especialistas por outras queixas de dor, ou então porque está ficando esquecido, acha que é um Alzheimer. E a gente acaba vendo que, na verdade, é mais uma doença psiquiátrica, né, psicológica. E, doutor Luan, tem mais alguma outra coisa assim, que a gente pode usar para fazer esse diagnóstico no idoso? Existe uma escala, né, que é uma escala muito interessante, porque às vezes até a forma com que a gente pergunta para o idoso tem que ser diferente. É a escala de depressão geriátrica. Então são algumas perguntas que podem ajudar quem está avaliando a nortear o diagnóstico, né? Essas perguntas são: está satisfeito com a sua vida? Interrompeu muitas de suas atividades? Acha sua vida vazia? Aborrece-se com frequência? Sente-se bem com a vida na maior parte do tempo? Teme que algo ruim lhe aconteça? Sente-se alegre a maior parte do tempo? Sente-se desamparado com frequência? Prefere ficar em casa, sair e fazer coisas novas? Acha que tem mais problemas de memória que as outras pessoas? Acha que é maravilhoso estar vivo? Sente-se inútil? Sente-se cheio de energia? Sente-se sem esperança? Acha que os outros têm mais sorte que você? Então você que está assistindo esse programa agora, identificou alguma dessas características, algum familiar, algum amigo, procure uma avaliação médica ou psicológica. Essas pessoas podem estar passando por um problema que não é difícil de resolver. Maravilha, muito bom. O tema está excelente, mas no próximo bloco nós vamos falar como que a gente vai tratar isso. Não perca!
hipertensão é doença apenas de obesos e sedentários. Mito ou verdade? Mito. A hipertensão pode acontecer em crianças, em pessoas magras, porém, ela é muito mais frequente em pessoas obesas, sedentárias e têm maus hábitos de vida. Por isso que o ambiente, a forma que você leva a vida é tão importante, tanto para começar a hipertensão arterial quanto para manter-se hipertenso. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Voltamos com o programa Medicina Humanizada e o assunto de hoje é depressão no idoso. Agora nós vamos falar sobre o tratamento. Dr. Luan, tem tratamento à depressão? Com certeza. Thalita, antes da gente falar sobre tratamento, é importante a gente abordar alguns fatores de risco, porque prevenir esses fatores a gente trabalha evitando a doença, né? Ou pelo menos diminuindo a chance de ter a doença. Então a gente tem um fator de risco genético. Se a pessoa tem algum familiar com depressão, ela vai ter um risco um pouco maior, né? E a gente tem outros fatores, às vezes os fatores psicológicos, né? Às vezes é uma pessoa que já sofreu muito abuso ao longo da vida, né? As questões que acontecem com o idoso, né? Em relação à violência física, em relação à violência financeira, psicológica, a própria expectativa que o idoso coloca em relação à velhice, né? Às vezes cria várias expectativas e não consegue alcançar essas metas. É importante a gente lembrar das doenças também. Como a população está envelhecendo, nós temos as doenças crônico-degenerativas, as doenças neurológicas, por exemplo, né, Pedro? Pedro é neurologista, ele pode ajudar em relação a isso, né? A gente tem as doenças, as demências, né? Exato. Demência vascular, demência de Alzheimer, até a epilepsia, né, tem um risco maior para depressão. Até as doenças cardiológicas também, Thalita. Por exemplo, um paciente pós-procedimento cardíaco, né, o paciente com uma insuficiência cardíaca tem uma chance maior. Com certeza. E nós temos também o abuso de medicamentos por parte dos idosos. Às vezes é um idoso que já faz um uso de benzodiazepínico ou de corticoide, tem que ficar muito atento a isso, né? Então a gente tem que evitar esses fatores, né, promovendo em geral uma melhora na qualidade de vida, né? Buscar uma alimentação adequada, buscar uma atividade física, combater as doenças crônico-degenerativas dentro do possível, cuidar do sono, né? Cuidar do uso de substâncias, álcool, né? Que a gente esquece que os idosos usam álcool também. E acima de tudo buscar tratamento, né? Que eu acho que isso é um importante passo. É verdade, tem tratamento, vocês viram que o tratamento não é fácil, mas ele existe. O Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. E assim nós finalizamos hoje o nosso programa Medicina Humanizada, porque a medicina que entende você também quer ser a medicina que você entende.
Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador.